Vamos lá. A Mari já entrou. Bom, pessoal, são 5h30 em ponto agora. A gente vai começar a live dessa semana. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, um tema que está super em alta, infelizmente, né? Porque é associado a algo que não é positivo, que é a questão da pandemia, como que isso está afetando os lares, né? Principalmente as mães, né? E para falar desse tema hoje, eu convidei uma pessoa super especial, a Mari Neves, que é uma advogada, educadora parental, colega minha de formação em educação parental pela PDA, disciplina positiva, né? Então, a ideia é que seja uma live mais objetiva, que vocês consigam sair daqui com informações que vocês possam colocar de imediato em prática, né? Então, sem mais delongas, vou chamar a Mari para entrar aqui. Deixa eu ver se ela já mandou o pedido. A Mari. É que eu tô te chamando, Mari. Vamos lá. Agora você deve entrar. Aê! Tudo bem? Mari. Oi, tá me ouvindo? Então tá bom. Boa noite, quer dizer, boa tarde ainda, né? Boa tarde Tudo ainda. jóia? Tudo jóia, Mari. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Aqui estamos. Sou aqui uma convidada da Joana para falar sobre esse assunto, né? Super, super importante, super interessante. E meu nome é Mariana. Eu vou colocar o fone, Mari. Tá bom. Olá, Tati. Eu vou colocar o fone porque eu vou escutar a Mari melhor. Olá, Natália. Bem-vinda. Assim, acho que eu consigo escutar melhor. Gente, hoje o tema é quentíssimo, viu? Acho que muitas de vocês vão sair daqui com novidades de como lidar com esse caos aí que a pandemia está trazendo. Mari, desculpa, te interrompi. Se apresenta pra gente, Mari, para as meninas te conhecerem também. Claro, eu já estou vendo que tem algumas meninas aqui do meu grupo que me seguem no Insta. Muito obrigada, Tati. Obrigada, a Pri, que entrou também, né? A gente decidiu fazer essa live hoje, um pouco sobre a pandemia, um pouco sobre a pausa positiva, a segunda disciplina positiva. E, bom, meu nome é Mariana, eu sou advogada, né? Trabalho como advogada, mas agora também de grupos focados em disciplina positiva, em educação parental. É um projeto pessoal, assim, muito, muito querido, porque eu acredito que as mães precisam muito, né, dessas ferramentas que são maravilhosas. A gente quer muito levar essa educação mais respeitosa para as mães, né, para as mães que a gente conhece, para as mães que, enfim, buscam essa nova forma de educar os filhos de uma forma mais respeitosa, mais amorosa, com mais compaixão. Então, eu estou aqui hoje. Tá me ouvindo aí? Travou, acho que travou um pouquinho. Travou um pouquinho? Tô te ouvindo, só o seu finalzinho que travou. Então tá bom. Bom, então eu vou passar a palavra para você, né, Jo, para falar um pouco aí sobre esse tema da pausa positiva. Vamos começar. E da nossa vida na pandemia, né? Sim. Nossa vida que tá bem complicada, né? A gente tenta achar formas aí de navegar nesse período tão conturbado que está sendo, né? Essa fase, né? Um ano já fechado agora de isolamento, dessa vida tendo que se adaptar de diversas formas diferentes, né? Então, tem surgido, principalmente em consultório, né? Eu atuo como psicóloga clínica, em consultório tem surgido muito
essa dor, né, Mari? Essa dor do tudo mudou, eu tô sobrecarregada, eu tô acumulando papéis. É um prazer estar próxima das crianças, mas ao mesmo tempo eu me pego em situações em que isso é um desprazer muito grande, porque não era a realidade dessa mãe e de repente ela se viu numa intensidade, né, desse contato muito diário, né, dessa intensidade no convívio, né, que por um lado é prazeroso, acredito que sim, para a maioria das pessoas, dos pais, mas as fronteiras, né, a Mari trouxe essa palavra que eu acho que faz super sentido, as fronteiras estão mais ou menos assim, né? As fronteiras Exato. estão todas misturadas. Ou, enfim, não se sabe mais onde é o limite, até onde vai o limite de um, o limite do outro. É a mãe que está trabalhando e o filho entrando no meio da reunião. É marido que passa atrás do vídeo de toalha para trocar no meio da reunião. Enfim, isso tudo traz sentimentos, né? Isso tudo traz angústias, isso tudo traz novas emoções. E a gente está falando de mães aqui, tá? Então a gente vai focar muito a nossa fala para o público das mães, das mulheres, mas se entrarem papais também, se tiver papais depois assistindo essa live, muito do que a gente vai falar vai fazer sentido para vocês também, tá? E nesse gancho, né, do que eu estou falando aí, da pandemia, dessa nova realidade que a gente está vivendo, né? Quais os impactos disso para as nossas emoções. Quando a gente se vê em situações em que há uma sobrecarga, um aumento do estresse, a gente tem uma tendência natural a fugir, digamos assim, ou a nos... fugir, vou usar a palavra fugir, a fugir e funcionar a partir de um cérebro mais primitivo. O que é isso, Joana? Quem já ouviu algumas lives minhas, ou quem participou de uma palestra até que a gente fez juntas, eu e a Mari, e a Liris também, não sei se a Liris já entrou, que é uma colega nossa também, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o funcionamento do cérebro. Então, a gente tem, eu vou tentar falar de uma forma bem resumida, numa linguagem bem tranquila. Basicamente, a gente tem o cérebro que é mais primitivo, e o cérebro que é mais racional, o neocórtex, tá? Que é a parte frontal. E uma parte mais ao centro do nosso cérebro, ela é a parte considerada mais primitiva. O que é isso, Joana? É onde estão as nossas emoções primárias, né? Sem muito filtro. É onde vem os impulsos, de onde vem a agressividade, de onde vem a raiva, a tristeza, etc. Então, a parte mais primitiva, né? Se a gente não deixa essas emoções irem até o nosso cérebro racional, que é onde a gente consegue refletir, analisar, entender, decidir como nós vamos agir diante da raiva, diante daquelas emoções mais intensas, né? A gente fala que a gente explode, que a gente surta, que a gente se desconecta. Sabe quando a gente fala assim, eu parecia que eu estava cega, né? Nossa, eu acabei brigando, gritando, quando eu vi, eu me arrependi depois, porque eu só me dei conta disso no fim. É como se você perde dá aquela sensação de perda de controle, né, Mari? Dá aquela sensação de que é tudo ou nada, né? Então, como que a gente faz, que aí vem muito essa pergunta, como que a gente faz para não deixar esse lado mais primitivo do nosso cérebro, né, dominar? Existem algumas formas da gente fazer isso. A primeira delas é tomar consciência de reconhecer e validar as suas emoções, tá? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque agora, no momento que a gente está vivendo, e aí eu vou passar a palavra para a Mari iniciar aí essa conversa, esse bate-papo sobre uma das ferramentas que a gente pode utilizar para, de certa forma, domar esse lado nosso que é mais impulsivo, que dá vazão, que extravasa as emoções, né? Por que eu estou trazendo isso dessa forma? Porque nós estamos muito à flor da pele agora. Muito à flor da pele. Quem se reconhece, aperta o coraçãozinho, levanta a mão, né? Quem aí está se sentindo à flor da pele também, né?
A sensação, muitas mães falam para mim na clínica, né, de que, Joana, eu não estou conseguindo ter paciência. Eu não consigo mais dar conta de tudo. Então, às vezes, meu marido chega em casa, eu já tô soltando a tampa da panela, literalmente. O que é isso, soltando a tampa da panela? É deixando esse cérebro reptiliano, e a gente chama de cérebro reptiliano, a Tati levantou a mão. Tô levantando a mão junto com você também, viu, Tati? Levantou a tampa da panela, esse cérebro reptiliano, que é o cérebro primitivo, né? Que vem à tona. A gente faz sem pensar, sai no piloto automático, tá? Então, nós estamos vivendo esse momento, que é um momento muito crítico agora, né? E como encontrar, como cuidar de mim em meio ao caos que a pandemia trouxe? Essa confusão de papéis, dessa sobrecarga que nós mulheres estamos acumulando, né? Como cuidar da gente? É possível? Tem alguma coisa, Mari e Joana, que vocês vão dizer aqui pra gente que a gente vai conseguir sair dessa live e já aplicar? A notícia boa é que tem. Olá, Maria de Fátima, seja muito bem-vinda. Não é, Mari? E a gente vai ficar Exato. super contente de compartilhar isso aqui hoje com vocês. Eu vou passar a palavra para a Mari para a gente começar esse bate-papo. Né? Eu acho que vai ser fundamental aí, um tema bem importante para a gente tratar agora, né? Então, aqui, muito obrigada, Jo. Na verdade, até essa palavra fronteiras, eu nunca tinha ouvido, né? A gente estuda muitas ferramentas na disciplina positiva, né? E uma delas é a pausa positiva, né? E a pausa é uma coisa que a gente deixou muitas vezes de fazer durante a pandemia, né? Então, essa semana, na verdade, teve um webinar fantástico na minha empresa e eu não vou dizer que essa palavra é minha, fronteiras, porque, na verdade, eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi do Marcelo Cardoso, que ele é um cara super bacana, um executivo de RH, e que ele tem toda uma proposta para o RH das organizações que é muito legal, né? Ele defende uma liderança integral, que olhe o ser humano como um todo nas organizações, enfim, ele tem ideias muito bacanas. E ele trouxe essa palavra fronteiras e a gente que já vem estudando a pausa positiva, na disciplina positiva, trouxe muito para nós aqui, né? Por isso que eu e a Jo, a gente decidiu fazer essa live para vocês com esse tema da pausa positiva, né? Então, o que acontece? Na pandemia, na verdade, não só as mulheres, mas as mulheres a gente sabe que ficaram mais sobrecarregadas, e a gente escuta muito isso, né? Das nossas amigas, a Jo deve escutar aí das clientes dela com certeza na clínica. E, na verdade, a gente não está conseguindo separar os nossos papéis, né? Então, antes a gente se levantava, a gente tinha a nossa rotina. A rotina traz muita segurança, né? Tanto para as crianças, por isso que a rotina é tão importante para as crianças e para os seres Traz humanos como um previsibilidade. todo. Traz previsibilidade, traz segurança, traz sensação de controle, de conforto, enfim, uma série de coisas. Então, a primeira coisa que foi totalmente tirada de nós na pandemia foi aquela nossa rotina de levantar, tomar o café, ir para o trabalho, chegar no trabalho e no trabalho a gente então se transformava na profissional, né? Em casa, de manhã com as crianças, a gente era mãe. Durante o nosso trabalho, a gente era a profissional, focada ali com as pessoas, interagindo somente profissionalmente. Claro que a gente, né, muitas vezes tem que resolver uma questão pessoal, mas a gente tinha essa fronteira do trabalho. Depois a gente chegava em casa e tinha, né, o nosso momento com o nosso parceiro, com os nossos filhos, realmente, saber como foi na escola, tal. Então, a gente estava com os papéis separados, né? E na pandemia acabou que a gente juntou tudo isso. Então, a gente é mãe, é esposa, é profissional, tudo no mesmo ambiente, né? E interagindo de uma forma diferente, né? Houve um rompimento aí dessa nossa rotina e, obviamente, vai haver, então, um rompimento da nossa segurança interna, da nossa sensação de controle, etc., né? E, além de tudo isso em meio a uma energia de medo, de tensão, de, enfim, muitas pessoas, Incertezas. incerteza, exatamente, convivendo com essa situação que eu não preciso comentar muito para vocês, porque a gente já está convivendo com isso há um ano, né?
Então, como ter essa qualidade de vida no meio de toda essa situação? Como separar esses papéis, né? A gente escuta muito aí das mães, eu estou muito estressada com os meus filhos, eu não consigo separar, me organizar. Então, na verdade, o que a pandemia exige da gente, é possível a gente ter mais qualidade de vida na pandemia? Sim, é possível, mas isso depende muito, agora, muito mais da nossa vontade do que de uma separação automática de papéis, que é o que a gente tinha antes, né? Sim. Enquanto pausa positiva, o que a disciplina positiva traz para a gente é o seguinte: a gente precisa ter pausas, a gente precisa acolher os nossos sentimentos, os sentimentos dos nossos filhos, porque eles também estão passando por isso, e muitas vezes eles não sabem demonstrar, né, isso, eles não sabem dizer, mamãe, uma criança de 3 anos não sabe dizer para a gente, mamãe, olha, eu estou hoje muito ansioso, porque a pandemia está me deixando muito nervoso, e agora eu tenho que estudar. As crianças muitas vezes têm, né, ainda a capacidade de verbalizar isso, então elas trazem em forma do mau comportamento, entre aspas, que na verdade não é um mau comportamento, na verdade elas ainda não têm o domínio total das suas emoções, então não tem como elas dizerem pra gente tudo que elas estão sentindo de uma forma, vamos dizer assim, consciente, totalmente consciente, né? Então, a gente precisa muito da pausa positiva nesse momento. O que é fazer essa pausa? É a gente ter um momento para nós mulheres, termos um momento para nós, né? Primeiro, eu acho que o mais importante é organizar um pouco essa nossa agenda. A disciplina positiva traz outras ferramentas para a gente, como a reunião de família, que é uma reunião que a gente vai fazer semanalmente com a nossa família e vai organizar essa semana. Então, como que vai ser essa semana? O que nós vamos comer? Quem vai cozinhar? Quem vai, assim, colocar as crianças também para colaborar nas tarefas domésticas, envolvidas, né? Para que elas também se sintam partícipes, para que elas se sintam importantes. As crianças que fazem tarefas domésticas, elas são muito mais colaborativas. Depois, a gente pode ter um quadro de rotinas para essas crianças, incluindo aí até algumas tarefas domésticas também. Bom, isso é papo para uma outra live inteirinha, né? Reunião de família e quadro de rotinas. A gente pode falar sobre isso num outro momento. Mas o que a gente pode usar agora, e até a Jo, até quando a gente conversou no fim de semana, a Jo falou na palavra como um salva-vidas, né? Como uma coisa que a gente pode utilizar agora, nesse momento, é realmente ter a nossa pausa. Então, é fazer a pausa para o nosso café da manhã, é fazer a pausa para o nosso almoço, é ter uma pausa no fim da tarde para a gente, enfim, estar com essas crianças de uma outra forma, para a gente dar uma atenção de qualidade para as crianças, um tempo de qualidade, né? Que a gente esteja só com eles, ou para fazer uma brincadeira, ou para fazer um jantar juntos, ou para fazer uma sobremesa, ou para jogar um jogo, mas que a gente tenha um tempo de qualidade com eles. E é isso aí, tá? De café da manhã é sagrado. E para que a gente realmente faça pausas, né? Que a gente sabe, tem muitas pessoas que eu converso, muitas mães, eu não almoço mais, né? Eu não tenho mais horário de almoço. Então, assim, vamos parar para o almoço, vamos parar para um lanche, a gente tem que ter esses momentos, até outro dia eu estava assistindo um vídeo sobre produtividade e também falava isso, para a gente ser mais produtivo, a gente tem que fazer as pausas, né? Sim. Tem lá diversos métodos de você pode trabalhar 1h30, fazer uma pausa de 20 minutos, sentar, tomar um café, até pegar uma página de um livro, fazer 10 minutos de uma meditação, mindfulness, né? Então, assim, a gente tem diversos recursos que a gente pode utilizar para a gente estar mais plena nesse momento, para a gente conseguir terminar o dia sem se sentir tão esgotado e ainda ter um tempo ali para os nossos filhos, para o nosso marido, né? Então, a gente sente que é muito uma questão da gente também se colocar limites, né? Falar, não, agora eu vou fazer a minha pausa, eu já trabalhei hoje, né, o suficiente, enfim. Ter um momento para você fazer essa pausa, conseguir se organizar
E com certeza essas pausas vão trazer para a gente a possibilidade da gente respirar fundo antes de estar muito estressada com os nossos filhos, né? Ou de repente ter uma reação com esse cérebro primitivo, esse cérebro reptiliano, como a Jane Nelson, escritora do livro Disciplina Positiva, traz, né? O cérebro reptiliano, ou seja, aquele que a gente não pensa, a gente já está fora de controle. E acontece com todo mundo, né? Não é para a gente também entrar na culpa, nem no não acolhimento desse sentimento. É para a gente se sentir, puxa, olha, acendeu aqui o farolzinho amarelo. Então eu vou parar um pouquinho, eu vou respirar fundo, eu vou sair de cena um pouquinho. Se você estiver ali com o seu filho, ele também está num dia muito estressante, pede ajuda para o marido, para o parceiro, para quem quer que seja. Olha, será que você pode ficar aqui 10 minutinhos que eu preciso dar uma respirada, né? Se puder separar um momento para uma leitura, para um exercício físico. Então, isso é fundamental e muitas vezes é uma questão de um ajuste que você faz na sua rotina, né? Um ajuste que você faz um combinado aí com o seu parceiro e você ter essa pausa para você, esse momento para você, né? Então, tem um outro livro aqui que eu gostaria de recomendar, que é muito bonito, que chama O Espaço Mágico que Acalma, que é da Jane Nelson também, e ela traz, então, uma história para que a gente construa com o nosso filho esse espaço da pausa positiva, esse espaço para ele se acalmar, para ele também começar a administrar esses sentimentos dele e a ter quando ele não se sentir tão legal, quando ele estiver muito bravo, muito nervoso, né? Muitas vezes a gente chama a atenção dos nossos filhos num momento de birra ou num momento de ver que a criança está ali muito estressada. E, na verdade, o que ele precisa é só de um abraço ou que a gente o conduza para um lugar onde ele possa se acalmar. E ele mesmo aprenda a se autorregular, né? A respirar fundo, a ter esse momento para se acalmar e voltar, então, num outro momento, né? E nesses momentos de estresse também não é o momento ideal para a gente querer educar uma criança. Então, espera todo mundo se acalmar, né? O seu filho teve um comportamento difícil, os nossos filhos, o meu também tem às vezes, né? O meu e tá esse tendo não é o agora. momento. Não sei se tá dando para ouvir. Um dos meus gêmeos Exato. tá com a avó, tá? Mas o cérebro reptiliano dele tá lá. Exato, E né, tem Jo? até uma Então, coisa, Mari. Se eu puder só pode fazer um falar. parêntese, tem uma coisa, Pode né? falar. Os nossos filhos, a gente tá falando de cérebro primitivo, cérebro mais racional. Quando a gente fala de cérebro mais racional, que é o neocórtex, né? É o cérebro pré-frontal, que é aquele que organiza, que consegue ter uma análise, né, do que você está sentindo, etc. Olha que coisa bacana, que eu pegando o gancho com o que a Mari falou. Como é importante a gente se dar conta das etapas do desenvolvimento das nossas crianças, né, Mari? Porque até, gente, acreditem ou não, tá? Mas estudos científicos que mostram isso já com mapeamento do cérebro, etc. Até aproximadamente 25, 27 anos de idade é que a gente termina de fazer a formação da parte do cérebro que é responsável por essa organização, tá? Por essa análise, por esse pensamento mais analítico, por esse pensamento de causa e efeito. Então, quando nossos filhos estão como o meu, tá? Que eu não sei se está dando para ouvir, que ele está dando aos prantos ali, é o cérebro primitivo totalmente à tona, e tudo bem, né? A gente precisa ajudá-los nesse momento a aprender a autorregulação, porque essa autorregulação, esse voltar para o centro, esse centramento, né? A busca do equilíbrio, etc., num momento de crise, ela vem com o desenvolvimento desse cérebro mais racional, né? E a gente precisa estimular e ensinar nossas crianças, né? Como que faz isso? Então, quando a gente fala de fazer uma pausa, a gente fazendo as pausas nós mesmas, para nos respeitar nesse momento em que a gente estiver, né, mais explosiva, mais estressada, etc., a gente ensina os nossos filhos a partir do nosso exemplo, do nosso modelo, né, Mari? Exato, é exatamente isso. Então,
a partir do momento que a gente consegue, acendeu ali a luzinha amarela, não, olha, espera um pouquinho, mamãe vai se acalmar um pouquinho, né? A partir do momento que a gente tem essa responsabilidade, os nossos filhos também aprendem a ter essa responsabilidade com a gente, porque eles aprendem com o nosso exemplo, não com o que a gente fala, né? Uma criança não aprende com o que a gente fala. E até os 3 anos, e isso que a Jo falou do desenvolvimento das crianças é extremamente importante, porque até os 3 anos elas nem entendem esses sermões, esse não, assim, elas ainda não estão aptas a entender. Até os 3 anos, a criança só precisa que o comportamento dela seja redirecionado, distraído. E as Filho, necessidades vem cá, atendidas, olha aqui. sim. Exato. Filho, olha aqui o seu... Vamos brincar de outra coisa, vem cá, olha ali o passarinho, é um pouco por aí, né? Até os 3 porque ela não vai compreender e absorver a comunicação que está sendo dita ali verbalmente. Ela vai muito mais observar a linguagem corporal, né? E aí muitas mães falam, ai meu Deus, mas eu tô ali brigando com meu filho, explicando para ele como tem que fazer, ele tá chorando cada vez mais e mais. Observa a sua linguagem corporal. Às vezes vale muito mais a pena não falar nada, né, Mari? Com essa idade, crianças pequenininhas, pega pela mão e leva para a criança para o que ela pode fazer, o que ela pode brincar, né? Distrai realmente, redireciona. Exato. Então, assim, é um pouco isso, né? Acho que o que a gente queria trazer aqui para vocês é essa questão mesmo das pausas, da gente se estabelecer limites, né? Vamos dar um exemplo, Mari? Observar, Eu adoro sim, exemplos. fica à vontade. Eu quero dar exemplos a partir das perguntas que as mamães mandaram. Né? Eu abri uma caixinha de perguntas ontem, hoje, né, no meu Instagram, e algumas mães mandaram algumas situações. Né? Eu perguntei quais são as dores que a pandemia trouxe para sua maternidade. Né? E aí acho que a gente pode trazer alguma e tentar colocar como que a pausa positiva ilustrada aí nesse cenário, né? Como que ela funcionaria, né? Deixa eu pensar em uma que... E vocês também podem mandar, viu, pessoal, aqui nos comentários. Que situações difíceis estão acontecendo aí, que está tirando vocês do sério, como que a gente aplicaria essa pausa positiva, né? Mas vamos pegar uma que seja... Você viu uma que mencionou dos gritos, né, Jo? Acho como não gritar. Falar um pouquinho sobre isso. Essa é ótima. Nos perguntaram, né? Me ajuda, me dá dicas, como que eu faço para não gritar? O que você acha, Mari? Fala um pouquinho, depois eu falo também. O que é que eu falo? Tá bom. Como que a gente, a gente faz para não gritar? Essa Exato. é boa. Bom, essa é ótima, né? O gritar, ele está associado a 2 coisas. Ele está associado ao controle, né? Ao controle excessivo, a gente querer controlar aquela situação de qualquer forma e querer que a criança cesse aquele comportamento naquele momento, porque provavelmente a gente está muito estressada também. Então, ele está associado ao controle, o grito está associado ao controle e a esse cérebro reptiliano, né? Então, como que a gente faz para se autorregular e não gritar? Primeiro, a gente entender como é que está o nosso dia e como é que as coisas estão caminhando. Então, é a auto-observação. Então, eu estou me observando, eu estou vendo que hoje eu não estou muito legal. E a gente tem o direito de não estar legal na pandemia, tá, gente? A gente não vai viver plena no momento que a gente está vivendo. Exatamente. Assim, a gente tem que se acolher e se perdoar, né? E quando a gente gritar, a gente vai se perdoar. Mas no outro dia a gente vai pedir desculpa. Mas o fato é que, então, a gente se observar primeiro e ver como é que está o nosso ânimo naquele dia, como que as coisas estão caminhando, e a gente acolher esse sentimento, puxa, hoje eu não estou muito legal, hoje eu estou estressada, e exatamente fazer essa pausa positiva. A pausa positiva, ela resolve isso. Então, no momento que a gente sentiu que está ficando muito nervosa, que a criança está se comportando de uma forma que muitas vezes ela só quer ser aceita e se sentir aceita é importante, mas ela não está sabendo como fazer isso, a gente respirar fundo, sair de cena e tomar uma água. E dessa forma a gente evita chegar num ponto de ter que gritar com a criança, né? E a outra questão é o controle
excessivo, e a gente entender essa questão da idade da criança, do comportamento dela também é fundamental. Então, no momento que a gente percebe que a gente não precisa controlar a vida dos nossos filhos, e que se hoje ele se comportar mal, tá tudo bem, eu vou pensar no que eu vou fazer em relação a isso, não sei. A criança respondeu para você, puxa, ele respondeu para mim, o que a gente vai fazer? A gente vai gritar de volta? Ou a gente vai responder de volta? Na verdade, não é o ideal, por quê? Porque senão a gente está ensinando para a criança, quer dizer, que se a criança grita, a gente grita de volta, então ela vai Esse é o entender que é para comportamento. ela continuar gritando. Uhum. Exatamente. Se a minha mãe está gritando, se eu estou gritando, minha mãe está gritando mais alto, então eu acho que eu estou fazendo certo, porque ela é minha mãe, ela está me dando esse exemplo, né? Então, quando a gente vem para uma narrativa interior do tipo, tá tudo bem se eu não conseguir controlar o comportamento do meu filho agora, deixa para conversar com ele sobre essa resposta que ele te deu, e aí vai depender muito da idade dele, né? Sim. A abordagem que a gente vai ter com ele. Mas assim, respira fundo e sai, e fala, filho, quando a gente estiver mais calmo, a gente vai conversar sobre isso. E aí você não vai gritar, né? Você vai deixar para resolver o problema num outro momento. Esse é um mito que as famílias têm, de que, se o meu filho tem um mau comportamento, então eu tenho que cessar na hora, porque senão eu estou reforçando esse mau comportamento dele. Isso não é verdade. Ou então eu estou perdendo a minha autoridade, né? Exato, eu estou perdendo o controle. E, na verdade, perdendo o controle, perdendo o meu lugar de poder, né? De poder, de autoridade. E não é verdade. Na verdade, muitas vezes, se a gente deixar passar naquele momento e falar, filho, olha só, a gente está muito nervoso agora, a gente vai conversar num outro momento. E você deixa para o dia seguinte, com certeza você vai estar sentindo de uma outra forma, seu filho também, vocês vão conversar de uma forma calma, vocês vão encontrar uma solução para aquele problema. A ideia não é deixar passar tudo que ele fala, o que ele faz, não é essa a ideia, né? A ideia é você encontrar uma solução junto com ele e fazer com que ele realmente aprenda e colabore, e numa próxima vez te dê uma outra resposta ou tenha um outro comportamento diante daquela situação, né? Então, vocês podem ver que a pausa positiva, ela funciona sempre. E aí, a única coisa que a gente precisa fazer é se observar e tá consciente de que hoje eu não estou num dia legal, então eu vou me poupar, eu vou poupar o meu filho, e se ele tiver um comportamento muito difícil, eu vou conseguir resolver no outro dia, não precisa ser naquele momento, né? Eu vou respirar, ele também vai respirar, depois a gente vai conversar. Então, é um pouco por aí. Eu acho, essa questão do gritar, né? Sim, algumas mães falam, ai, Jona, mas aí eu vou para outro canto e minha filha ou meu filho vem atrás de mim, né? Então, pode acontecer realmente isso, né? E aí, uma alternativa é pedir que outra pessoa fique com a criança naquele momento, né? Porque não tem jeito, é importante que a gente procure o nosso centramento antes de lidar com aquela situação, né? Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. E uma coisa que é fundamental, gente, assim, porque, assim, para mim são momentos de... os americanos falam de uau, momento uau, né? Eu não sei como é que fala isso, porque a Jane Nelson, que é uma das propagadoras aí da disciplina positiva, ela é americana, né? Então a gente acaba pegando muitas expressões do que eles falam lá. E eles falam muito isso, né? A gente tem vários momentos que acendeu uma luzinha na cabeça. Peguei a palavra agora, deve ser essa. A gente pode e deve reconhecer o nosso sentimento para o nosso filho. Quantas vezes eu já, até antes de sonhar em ser mãe, mas eu já, enfim, convivendo com crianças, eu pensava assim, gente, eu acho que um adulto não deve contar para a criança que está nervoso, que está chateado, porque a gente tem que passar, e pelo menos eu fui criada assim, né? Meus pais não demonstravam os sentimentos deles, né? E não é por mal, é porque eles também foram ensinados assim,
né? A gente vai repetindo os aprendizados. Então eu tinha essa concepção de que eu não posso mostrar para o meu filho que eu tô triste, que eu não tive um dia bom, né? Na verdade, podemos e devemos. Porque quando eu falo, filho, a mamãe teve um dia péssimo, você não tem culpa disso, tá? Eu entendo que você está validar o sentimento dele, tá? Você está validando o seu e validando o dele. São indivíduos separados. Apesar de ser nosso filho, né, Mari? Ele é um ser, você é outro. A forma que ele entende as coisas e sente é diferente da nossa. Nós não temos controle sobre isso. Então, filho, mamãe não teve um dia legal hoje. Você não tem culpa. A mamãe está muito cansada. Você está querendo algo, vamos falar do celular, que é algo que surge muito também, ou ver televisão. Você está querendo ver televisão? A gente já fez um combinado, que isso é um outro tema também importante aí para trazer. Eu já trouxe aí em alguns vídeos. Mas enfim, tá ali, você está lidando com um mau comportamento, que seja qual for, tá? E se você percebe que você não está dando conta daquilo naquele momento, que isso vai te levar para um estado de piloto automático, de gritar, de ficar frustrada, de se arrepender, de colocar de castigo, até de bater, né? Por que não se abaixar na altura da criança e falar, filho, a mamãe vai sair de cena. Eu vou lá tomar um banho. E por que a mamãe vai fazer isso? Porque a mamãe teve um dia péssimo, eu tô cansada, não tem nada a ver com você, filho. Mas se a mamãe continuar aqui, a mamãe vai fazer o que ela não quer fazer. A mamãe vai gritar, a mamãe vai... E eu não quero fazer isso, filho. Então, essa humildade e essa transparência, isso pode parecer no momento não ter efeito nenhum. Mas você está estreitando seus laços com seu filho. Você está mostrando para ele o que é respeito mútuo. Mesmo que naquele momento ele esteja lá, bravo, tá? Mas com a consistência, a repetição desses atos, vão ser espelhados por eles. E eles vão começar a entender. A mamãe se respeita, porque ela está se retirando, ela está reconhecendo os sentimentos dela. Ela também não quer ficar me ouvindo gritar e xingar, né? Então ela se retira, mas ela também me respeita, porque ela validou, ela reconheceu. Inclusive, a gente deve dizer para o nosso filho, filho, tudo bem você se sentir desse jeito. A mamãe também se sente frustrada em situações parecidas, XYZ, né? Então é muito importante a gente criar essa conexão com as nossas crianças nesse sentido. E a pausa positiva, que vocês podem acabar essa live e já experimentar. É exatamente isso. Filho, a mamãe não vai dar conta agora, emocionalmente. Na linguagem, você ajusta a linguagem para a idade do seu filho, né? Mas a mamãe não vai dar conta emocionalmente disso. Então, a mamãe vai se retirar. A mamãe vai se acalmar. Você também vai se acalmar. Gente, a depender da idade, a criança precisa ficar com supervisão, né? Então, a gente não vai fazer isso. Eu não posso fazer isso com meus gêmeos de 1 ano e meio, porque eles não podem ficar sozinhos. E com crianças menores é diferente, tá? A gente pode começar a ensinar a pausa positiva para uma criança tão pequena como as minhas, mas ainda vai ser de uma forma muito lúdica, tá? E muito só para eles começarem a entender que existe essa dinâmica. Mas eu tô falando aqui, gente, de crianças que já têm uma comunicação, né? Então vamos falar dos 3 anos para cima, né, Mari? Acho que dos 3 anos já dá para começar a ter esse tipo de diálogo. E claro, quando você se escolher a pausa, se a sua pausa for naquele momento tomar um banho e a criança precisa ficar assistida por alguém, então que você possa contar com o pai naquele momento, com alguém que possa te cobrir naquele momento. Se não é possível, então você experimenta outros tipos de ferramentas, a gente tem várias, né? A gente não vai caber, infelizmente, falar aqui nessa live, mas a gente vai trazendo esses temas aos poucos, né? E você pode também fazer como a Mari disse, pensar nessas pausas na sua rotina. Quais são esses momentos de você cuidar de você? E eu ouço muito, Mari, e eu já me coloquei nesse lugar, tá? Tá, meninas? Eu já me coloquei nesse lugar muito de eu não vou conseguir, não dá tempo, eu não tenho tempo pra mim, a vida tá uma loucura. Mas, gente, é assim, ó. Eu precisei pensar friamente na minha saúde mental, eu tô falando de mim, na minha saúde mental e na sanidade mental da minha família. Então, eu precisei determinar
eu vou cuidar de mim. Cuidar de mim é o quê? É eu ter algum... Cuidar de mim não é... Para cada um é uma coisa diferente, né? Cada uma vai saber o que é esse seu momento de pausa, esse momento de se restaurar, esse momento de ficar consigo mesma, né? É possível se a gente buscar essa disciplina e fazer disso uma prioridade, se coloca como prioridade, porque você precisa, toda vez eu falo isso, eu vou falar de novo, a máscara de oxigênio primeiro na gente, depois nos outros. Do que adianta eu tentar trabalhar um mau comportamento no meu filho se eu estou com dificuldade de lidar comigo mesma diante do mau comportamento? Se eu me estresso muito. Então, a gente tem que buscar um centramento, a pausa positiva ela ajuda nesse sentido, para então lidar com essas situações. Então, se coloque em prioridade. Como que eu faço isso, Joana? Eu comecei com 5 minutos. Então, eu vou acordar antes dos meninos. É que eu consegui colocar uma rotina para eles também, né? E aí, eu comecei com 5 minutos. Depois 5 minutos, virou 10 minutos, que virou 30 minutos, que virou 30 minutos com os meninos, à minha volta, né? Que, por exemplo, eu comecei a fazer atividade física e eles participando. Eles gostam, eles me imitam, né? Eu faço alongamento, eles ficam lá fazendo assim com o bracinho. Então, assim, a gente tem que tentar achar um jeito. Essa é a minha... É o que me satisfaz, né, Mari? Não sei quais são os exemplos da Mari, por exemplo, se ela quiser compartilhar, né? Outros que ela conheça, que dá para ter também, mas ler um livro, assistir Netflix tomando um vinho, né? Eu tô repetindo aqui o que algumas mães com quem eu trabalho e amigas também compartilham comigo, né? Tem tudo isso, né? Que seja, gente, tomar um açaí, assistindo Big Brother, aquele momento alienação, que tudo bem, eu quero esquecer o que está acontecendo no mundo. Vou assistir Big Brother, é isso que te faz feliz? Então faça. E uma coisa que a Mari falou, que eu vou reforçar também, né? A Mari falou assim, de pedir ajuda para o pai, de pedir o apoio, né? Às vezes, a gente se pega em situações em que a gente simplesmente sai fazendo tudo dos nossos filhos. E a gente depois fala, caramba, meu marido não fez. Meu marido não me ajudou. Olha eu puxando aqui o fio. Mas quantas vezes isso aconteceu porque eu nem sequer dei o espaço? Não estou falando que a culpa é nossa. Mas às vezes eu já fui tão no automático de que é meu papel, é meu papel, é meu papel, eu que tenho que ver isso, eu que tenho que ver aquilo, que eu não dei nem espaço para ele oferecer ajuda. E aí ele já ficou, de repente, já virou uma rotina. Então contem também com a ajuda dos papais nesse momento, né? É importante. Nossa, eu conheço vários pais que estão super disponíveis e falam assim, e eles falam, né? Não, mas ela já sai fazendo tudo. Então, quando eu vou ver, não sobrou nada, né? Exato. Que é um outro tema também. Ou então a gente delega, né? Ou então a gente delega e não espere que eles façam tudo do nosso jeito, né? Dá banho, mas a roupa tem que ser azul e tal, e isso, aquilo, e o sabonete tá... Gente, deixa ele fazer do jeito dele, né? Deixa ele fazer. A gente, às vezes, quer até determinar a brincadeira que... Olha, eu vou pro cabeleireiro, por favor, você brinque com ele, jogue tal... Gente, deixa esse pai criar essa conexão com essa criança, né? Confia! Mas é isso mesmo, exato, confia. Eu dou risada porque eu passo por isso, viu? Eu tenho que fazer um autopoliciamento grande. Porque tem muito de personalidade da gente também aí, né? Delega, mas fica mandando do nosso jeito, não dá. Exato, tá vendo, é isso Tati? mesmo. Muitas mães vão se reconhecer nisso aí agora, né, Mari? Você também já deve ter se pego assim, em momentos assim, sim, né? sim. E é um aprender constante, diário, é o que a Mari falou, reforço também aqui, é se observar. É estar consciente. Eu gosto de falar isso porque é verdade, não é fácil realmente, né? Tem vezes que a gente simplesmente sai no automático e a coisa vai, quando a gente vê, a gente está lá no cérebro reptiliano, o lado primitivo totalmente impulsivo, que é onde normalmente está aquele instinto de luta ou fuga, né? O fight or fly, que ou eu luto ou eu fujo. Essa é a pior parte, conseguir desligar de como tem que ser feito. Então, Nath, olha, para essas mamães tem um livro que se chama Deixa a Peteca Cair. Eu não sei se adorei. Não li,
Mas já adorei o título. Não sei se a Jo... Mas é exatamente sobre isso, né? É a gente entregar e deixar rolar e a gente ter um tempo pra gente, né? Sim. Então, é por aí mesmo, assim. Muitas vezes a gente se sente totalmente sobrecarregada porque a gente não delega, porque a gente é controladora e porque a gente quer centralizar tudo. E aí, vem quando a gente tradição, começa a né, delegar, exato, e aí quando a gente começa a delegar, a gente fala, nossa, que bom, deu tudo certo, eu tenho um tempo para mim, né? Sobreviveram. Exato, sobreviveram, né? Assim, pode requerer alguma conversa, um combinado, um treinamento, né? Ali, ensinar um pouquinho, vamos trocar essa fralda direito para o marido, seja para a vovó, para o vovô, para quem quer que seja, mas a gente precisa, né? Aquela frase tão linda que é preciso de uma vila para criar uma criança, que é uma frase tão bonita, é exatamente isso, porque tem que existir essa rede de apoio para a gente ter essa pausa positiva e para a gente não ficar tão sobrecarregada, tão estressada. E às vezes é uma comunicação, um ajuste. Exato, Nath, é isso mesmo. Eu sei depois reclama que está exato. Exato. A Nath também tem uma pequenininha, linda, a Gabi. Ah, é? E eu sei, ela sabe, eu sei que ela está dizendo isso com muito conhecimento de causa. E é exatamente isso, gente. A gente precisa dessa rede de apoio, né? Seja para conversar, seja para no dia que a gente vê que não está bem, em vez de fazer uma meditação, só faz duas, né? E hoje a gente tem meditação, eu sou muito da meditação, eu tenho um aplicativo. Eu gosto também, aprendi a gostar. De 10 minutos, e assim, eu já gostava, mas na pandemia realmente eu adotei isso como hábito, é uma coisa que me ajuda demais. São 10 minutos. É que ajuda a gente a perceber o momento presente, né, Mari? E normalmente eu faço antes de dormir, 10 minutinhos e pronto. E a outra coisa que eu amo é a atividade física. E aí eu encontro um jeito. Se eu tiver que acordar 5 da manhã, eu acordo. Se eu encontrar um horáriozinho na hora do almoço, nem que seja para fazer uma caminhada. Agora eu comprei uma corda, estou pulando corda. 20 que legal. De corda, você já está morta de cansada. Comprei aqui umas anilhas, umas caneleiras. E assim, e no começo, eu também ficava muito preocupada. Falava, o Vicente, um pouco como você falou, Jo. O Vicente, agora ele vai acordar e eu vou estar fazendo exercício. E depois ele começou a fazer parte disso. Se ele acordasse, estava tudo bem, eu punha ele sentadinho, ele ainda ficava olhando o aplicativo falando, mamãe, olha esse exercício que agora você tem que fazer esse aqui, ó. E a gente vai se adaptando, né? A gente saindo vai se um pouco desse lugar de querer controlar, enfim, de só fazer as coisas quando as crianças estão dormindo. Não, deixa a criança ali por perto, de repente é até mais um momento de conexão que vocês vão ter, né? Ó, a Tati também tá pulando corda, muito legal, é isso aí, tá? E a Aline falou, resultado de cada um brincar do seu jeito. Eu fiquei com as brincadeiras calmas, boneca pintura, e ele com as brincadeiras radicais. Ótimo, é encontrar o equilíbrio também, dentro do que é prazeroso para cada um, né? Porque é importante também, isso seria um tema para uma outra live, a brincadeira é muito importante para as crianças, é muito importante. Só que mais importante é que seja algo que você também goste de brincar. Porque senão fica muito chato, fica maçante, você desiste. Né? Então é muito importante. Isso daí é legal que a Aline trouxe esse tema das brincadeiras, que é dividir os papéis, dividir também as responsabilidades. Cada um faz aquilo que se identifica mais com a criança. E, aproveitando, procura brincadeiras que você se diverte também. Vai ser muito mais bacana. A gente está chegando já no finalzinho. Fiquem à vontade aí, quem quiser mandar mais comentários ou outras perguntas. Mas uma coisa que eu queria muito falar, né? A gente está falando sobre pausa positiva, que eu acho que é importante aí, até para o aspecto motivacional das mães que tiverem acesso a essa live, que estão vendo agora ou que vão ver depois. E para os pais também, tá, gente? É que nosso público aqui, a maioria realmente são mães, tá? Mas serve para os pais também. A gente está falando aqui de uma ferramenta. Essa ferramenta é uma estratégia de como você pode agir em um momento difícil. Pode ser que ela não funcione, tá? Porque não existe fórmula mágica, né, Mari? Não existe... Somos únicos.
né? A beleza de tudo, né? De sermos quem somos é o quão único nós somos, né? Então pode não funcionar com a criança naquele momento, pode não funcionar com você naquele momento. Então uma coisa importante de ter em mente é ajustar essas expectativas. É uma opção, é uma forma, é uma estratégia, um caminho que você pode seguir e experimentar. Pode ser que naquela situação não funcionou, você tenta em outro momento. E existem outras formas também de como lidar. Como cuidar de si, como cuidar da família no meio do caos. Quando a gente cuida da gente está cuidando do outro também, tá? Então, como cuidar de mim no meio de toda essa loucura que está acontecendo, né? Então, uma coisa que é importante também dentro desse contexto aqui que eu estou trazendo é que eu e a Mari trouxemos exemplos do que a gente faz que funciona pra gente, mas não significa que funcione sempre também comigo, por exemplo. Tá? Então, e a Mari comentou isso também, e tudo bem, né? É não se cobrar tanto, é não se exigir tanto, é se perdoar também, nos momentos em que você olhar para você e falar, isso também é cuidar da gente, tá? É cuidar de si. Poxa, eu não tava legal, pô, eu gritei, eu não queria ter gritado, mas eu gritei. É o que eu quero? Não, não é o que eu quero. É o correto? Não, não é, porque não me causa dor no meu filho, não chegamos no objetivo, ele ficou com raiva de mim, ou ficou magoado. Mas tá bom, vamos focar na solução, vamos focar no amanhã, vamos focar no se reconhecer. Bom, para vocês terem muito em conta, isso também dá autocobrança, né? Não se judiem. Eu aprendi isso com a mamãe. Não judia tanto de você. O primeiro passo é ter a consciência, né? E tentar, todo dia tentar. Se você tentar, só o tentar fazer melhor, já é muito bom. Né? Você não precisa chegar na perfeição, né? Deixa eu ver, a Aline, a pediatra da minha filha, sempre fala, mãe boa é mãe feliz. Mãe boa é mãe feliz. Né? É isso mesmo, adorei a fala da sua pediatra. Mesmo, Eu queria fechar com isso, não sei se a Mari quer também fazer alguma conclusão, trazer algum comentário também a mais. Eu acho que era isso mesmo, meninas. Meninas e meninos aqui presentes, né? Vamos encontrar essas pausas, vamos nos organizar, vamos colocar os nossos limites, né? Inclusive para as pessoas que nos demandam. E vamos encontrar esse momento para a gente, porque ele é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. É crucial. Né? É crucial. Então, eu acho que é por aí. E vamos nos acolher, nos observar, né? O dia que a gente não estiver muito legal, acolhe. Deixa esse sentimento vir, mas não em forma de culpa, não em forma de autocobrança. Deixa ele vir e fala, tá tudo bem, hoje não vai ser o melhor dia, mas eu vou encontrar formas de estar melhor, eu vou encontrar os meus 10 minutos para meditar, eu vou encontrar um momento para eu ver, não sei, um capítulo de uma série que eu gosto. Sim. E é isso, é um pouco isso. Assim, são coisas simples. É uma caminhada. Uhum. É um caminhar no processo. Maravilhoso. Né? Exatamente. Então, eu acho que é um pouco por aí. Se cuidar no caos é isso, é a gente encontrar esse momento com a gente mesma e se tiver muito difícil com as nossas crianças, a gente também, isso que a Jo falou é muito lindo e é muito verdadeiro. A gente ter essa responsabilidade, olha, filho, me desculpa, mamãe ontem não estava legal, eu gritei com você, mas gritar não é correto. Na nossa família, a gente não quer gritar um com o outro, então eu quero te pedir desculpa e da próxima vez eu vou tentar fazer melhor, né? Então eu acho que é um pouco por aí. Como eu sou manteiga derretida, eu já fico emocionada só de ouvir, porque eu acho a coisa mais linda, gente, a gente pedir desculpa dessa forma para os nossos filhos, né? Mostra muito esse lado mais real, mais humano, né? De que eu erro também e que tudo bem, né? Isso tema também para outra live. Gente, aqui, olha, tiveram várias fisgadinhas aqui de temas que dá vontade de abrir várias outras lives, né, Mari? E por falar nisso, a gente vai fazer outras lives, né, Mari? Essa foi a primeira aqui, que eu convidei a Mari. Mas quando a gente estava conversando sobre o que a gente ia conversar aqui, surgiu essa questão do quadro de rotinas, que é outra ferramenta muito, muito bacana. Surgiu
Qual foi a outra, Mari, que a gente falou? As reuniões de família, As que são reuniões de muito família, que legais são para a gente se isso. organizar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Então a ideia é que a gente marque, né, Mari? Que a gente combine aí para falar de outros temas e que vocês fiquem super à vontade para mandar no meu Instagram, no da Mari, temas que vocês gostariam que a gente trouxesse, que a gente conversasse, que a gente faz. É isso. É Muito isso? bom. Muito obrigada pelo convite. Muito Eu que bom. Minha agradeço. estreia aqui com a Jo. E muito feliz. Espero que a gente possa ter, enfim, ajudado de alguma forma, né, Jo? Com certeza, eu espero também. Muito obrigada, Mari, por ter aceito o convite. Fiquei muito feliz, já estou ansiosa para as próximas. Quero que vocês que assistiram mandem sugestões, perguntas também. Exato. Se ficou alguma pergunta de repente aí e não deu para você colocar, fica à vontade para mandar também para a gente, tá bom? E é Tá isso, bom. vou fechar então. Tá Obrigada, bom. Natália. Obrigada, Obrigada, pessoal. Nath. Um Saudade beijo de você. enorme. Obrigada. Beijo. Beijo. Ah, a live vai ficar gravada. Vou deixar gravada, tá? Tá bom. No meu Instagram. Combinado. Beijo.